que estava à mesa do rico, era lambido pelos cães as suas chagas, e a gente cria um personagem principal e a gente foca no mendigo. Mas, irmãos, quando a gente lemos de uma forma bem cuidadosa essa parábola e fazemos uma exegese nela, nós percebemos que o personagem principal não é Lázaro, mas sim um rico. Mas como assim, pastor? Irmãos, quando você lê a parábola, você pode ver que o texto foca no tipo ou o padrão de vida que o rico levava. Antes de nós continuarmos nessa linha de raciocínio, quando você lê a partir do versículo 1 do capítulo 16, você vai observar que Jesus ele fala da parábola do mordomo infiel. Ali está falando da mordomia, das riquezas que foi confiada a um homem e ele administrou de forma infiel. Aí Jesus ele vem com a parábola do rico e do Lázaro e ele conta que o rico ele tinha um padrão de vida elevadíssimo, ele se vestia de linho finíssimo, era um tecido vindo do Egito, muito fino, mas muito fino mesmo, que ele era caríssimo e ele era usado como uma roupa íntima, como a roupa de baixo. E era um tecido muito refrescante e só tinha condições de se vestir com esse tipo de tecido alguém que realmente tinha muito dinheiro. E a Bíblia diz que não é um dia, 2 dias, na semana ou no mês. A Bíblia diz que todos os dias ele vivia regaladamente, esplendidamente. Ele vivia, irmãos, de ostentação, andava para lá e para cá, com seus vestidos brilhantes, com púrpuras. E era muito natural, os cães daqueles dias não eram os cães caseiros. O historiador diz que os cães eles se colocavam debaixo da mesa, porque os ricos, naqueles dias, eles lavavam a sua mão e eles pegavam os pães, e eles enxugavam a mão com os pães e jogavam debaixo da mesa, e os cães vinham e comiam aqueles pães. Só que o texto nos revela que Lázaro, o mendigo, não tinha nem acesso a esses pães propriamente dito, porque ele aguardava comer das migalhas, né? O resto que caía de cima da mesa. Irmãos, o que nos revela essa parábola é que nós temos diante de Deus um propósito de vida. Eu quero aqui começar dizendo que às vezes a gente chega em nossas orações e diz: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Qual é o meu propósito de vida? Irmãos, quando nós falamos em riqueza, em finança, eu quero que os irmãos entendam que Deus ele tem um propósito em nos abençoar financeiramente. Deus não vai abençoar o irmão André porque ele é bonitinho, porque ele é alto, porque ele é fofinho. Não, não, não. Quando Deus decide abençoar a finança do nosso cooperador irmão André, é porque Deus tem um propósito com a finança. A administração cabe a Ele. Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai abrir portas. E essa finança, irmãos, tem por objetivo cuidar dos pequenos, cuidar do sustento da obra de Deus. Os irmãos lembram quando nós chegamos em Mateus 25, a partir do versículo 31, e aí o texto diz assim, que Jesus ele olha para aquela multidão e diz assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquele que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Então observe, irmãos, eu gosto sempre de usar esse termo para os irmãos terem uma facilidade de entender o tempo de Deus. Deus está aqui no seu trono, o globo da terra está aqui embaixo, e aqui, irmãos, está o nosso início de vida. Eu falei esses dias atrás em algumas ministrações, aqui está o nosso início de vida e aqui está o fim da nossa vida. E isso tudo passa diante de Deus e Deus não se move para lugar nenhum, porque Deus é eterno. Aí, irmãos, os irmãos observem que o texto que nós lemos é: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus conhece o fim antes do começo.
Então Deus já sabe quem Ele vai abençoar, quem Ele vai prosperar, quem Ele vai levantar, quem Ele vai honrar. Deus sabe, porque o salmista diz assim: o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aí Deus olha, por exemplo, eu vou continuar usando a figura do irmão André. Aí Deus olha, por exemplo, o irmão André e diz assim: eu vou prosperar esse obreiro. Diga amém, igreja. Amém. Glória a Jesus. Que ligado aqui na terra, ligado no céu. Aí de repente o irmão André começa a prosperar e ele diz assim: rapaz, essa minha Creta aqui não está chique não, mas é nova, não tem nenhum ano de uso direito. Não, mas agora eu quero uma Mercedes. Eu quero comprar um iate. E pessoas ao seu redor morrendo de fome, moradores que estão debaixo da ponte, pessoas que param ele no farol e batem no vidro, e ele diz assim: eu não vou nem abrir o vidro, porque está calor, o ar-condicionado está ligado, eu estou aqui vivendo esplendidamente, regaladamente. Eu vou fazer uma viagem lá para a Europa, e quando fizer, por favor, me convide e pague a despesa, tá? De preferência. E aí ele sobe no avião, entra na primeira classe, na classe executiva, e ele tem do bom e do melhor. Irmãos, não é pecado nós desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. O pecado é quando nós se esquecemos da responsabilidade que nós temos, com a qual Deus nos colocou. Se eu tenho o dom da palavra e eu retenho esse dom, e não estou aqui para ensinar, para pregar, para guiar, para conduzir o rebanho de Deus, eu estou fadado ao fracasso nos dons ministeriais que Deus confiou a mim. E pessoas vão morrer, vão descer ao inferno por minha causa. Esses dias eu ouvi um podcast, um pastor até de renome, ele falou assim: olha, 7% dos pastores pensam todos os dias em desistir. Aí o camarada que estava lá fazendo pergunta no podcast disse: e os outros 3%? Ele falou assim: 7% dos pastores pensam todos os dias em desistir. Aí o rapaz perguntou: e os outros 3%? Ele olhou e disse assim: pensam em suicídio. Porque o fardo é pesado, mas nós fomos chamados para essa função ministerial. Nós fomos chamados para o exercício pastoral, porque Deus olhou na minha estrutura, Deus olhou na estrutura do pastor Lucas, Deus olhou na estrutura do pastor Gilson e disse: eles podem. Nós temos uma cruz. Jesus disse assim: aquele pois que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Que vontade de ir para a praia num calor desse, estralando, tomar um bronzeado, mergulhar na água salgada, comer ali um camarãozinho, que vontade. Mas hoje tem culto, então eu vou dobrar o joelho, eu vou orar, eu vou preparar a palavra, eu vou estar na lida do Senhor. O Senhor Jesus falou assim: olha, a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Dentro dessa parábola, aquele rico que vivia esplendidamente, Deus tinha um propósito com a riqueza dele. E qual era o propósito? Era cuidar do mendigo Lázaro, era curar-lhe as feridas, fazer aquilo que o Senhor falou na parábola do bom samaritano, que curou as suas feridas, passou azeite, passou vinho, colocou sobre o seu animal e levou-lhe na hospedaria, e disse: cuida dele, porque qualquer valor a mais que o Senhor gastar, quando eu voltar, eu lhe restituirei. Glória a Deus. Cristianismo, servir a Deus, não é só colocar uma roupa bonita e um perfume importado, e chegar à porta da igreja e dizer: a paz do Senhor, e nós virmos buscar as bênçãos do Senhor, recebemos as bênçãos do Senhor, e sair porta para fora, ostentando as bênçãos que Deus nos dá. Tem alguém? Oh, glória a Jesus. Deus, Ele tem propósito na riqueza que Ele dá a cada um daqueles que são abençoados financeiramente. Não é porque somos bonitinhos, porque Deus olhou assim: esse vai ser unitunité, esse vai ser rico, unitunité, esse vai ser pobre. Não. Na medida que nós formos fiéis, o Senhor vai nos acrescentando.
Aleluia. Quando você lê o texto, quando você lê todo o capítulo 16, o texto relata: aquele que for fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Agora, como é que eu exijo muito de Deus se eu tenho dificuldades de ser fiel no pouco? Eu fui segunda-feira aqui para Santa Amaro, a irmã estava conosco, o diácono Cláudio, e o diácono Cláudio me mostrou um salão. Ó, pastor, aquele salão ali é do pastor fulano e tal, não vou dizer nome aqui por questão ética, a gente está na live, e eu olhei o salão ali, irmãos, eu falei: Jesus de Nazaré, não é Jesus Maria José, é Jesus de Nazaré. Se eu podia dar esse salão para mim fazer uma sede aqui, acho que cabe umas 1000 pessoas ali, viu, evangelista? Pensa num salão de Santa Amaro. Quem não quer ir para lá, irmãos? Ali está a nata ali, irmãos. Ali está cheio de pessoas que andam esplendidamente, se vestem de púrpura. E aí eu entendia da parte de Deus que primeiro eu preciso ser fiel aqui, dar o melhor da minha capacidade, dar o melhor do meu potencial, dar o melhor das minhas forças, dar o melhor da minha vida espiritual. Fazendo assim, o Senhor vai acrescentando automaticamente. Tem coisas que nós não precisamos pedir a Deus. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, o capítulo 28 está dividido em 2 seções. A primeira é bênção, a segunda é maldição. A primeira está debaixo de obediência, a segunda está debaixo de desobediência. E nós decidimos o qual caminho nós vamos tomar, se nós vamos obedecer para sermos abençoados. Só que tem aqui, irmãos, uma promessa mega gloriosa da parte de Deus, que se nós obedecermos, o Senhor disse: eu te colocarei por cima e não por baixo. Aleluia! Você vai possuir as nações. Você não vai precisar atrás de campanha, de culto de revelação, de vigília, de culto no monte. Não, você não vai precisar buscar bênção alguma, porque as bênçãos virão atrás de ti. É glorioso isso. Porque tem gente que está descabelando, dizendo: Senhor, me abre a porta do trabalho, Senhor, as contas estão vencendo, e Deus dizendo assim: se tu somente me obedeceres, as bênçãos virão atrás de você. Você pode estar no vale, as bênçãos te acompanham. Você pode estar no deserto. Olha o povo no céu do Egito, a nuvem, a presença de Deus estava lá, ó. Senhor, eu estou com fome, maná para eles. Maná. Senhor, eu quero carne. Codorniza para eles, carne. A Bíblia diz que comeram o que saíram pelo nariz, porque Deus, quando dá, Ele dá de muito. Senhor, estamos com calor, Senhor. Então a nuvem os protegia do calor escaldante do dia. Senhor, estamos com frio, é 50 graus negativo à noite. A coluna de fogo os aquecia. A bênção de Deus estava acompanhando o povo de Israel até eles entrarem na terra prometida. É por isso, irmãos, que nós temos que lutar contra essa natureza aqui, ó, que de vez em sempre quer desobedecer. Ou natureza rebelde é essa? E quando eu falo a natureza, não estou falando de vocês não, a minha está incluída, irmãos. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Eu sou o principal de todos os pecadores, desobedientes. Se os irmãos soubessem a batalha que eu tenho que travar diariamente para mim cumprir os propósitos de Deus, para mim estar no centro da sua vontade. Ou pensa que é só os irmãos que têm vontade de pecar? Hein? Se eu falar que eu não tenho, eu sou hipócrita, eu sou mentiroso, eu sou fariseu. O pecado bate a porta e eu digo: opa, não tem espaço não. Por quê? Estou cheio da presença. Estou cheio dos propósitos de Deus na minha vida. Eu tenho uma visão, e é olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Bendito é o nome do Senhor. Nós devemos entender, irmãos, que este homem
tinha um propósito, e ele não cumpriu com o propósito de Deus na terra. Aí sabe o que aconteceu? Ele morreu. E a Bíblia diz que ele foi sepultado. Imagina um sepultamento de uma pessoa rica. Vai o prefeito, vai o governador, vai o vereador, vai o empresário, vai um monte de gente, seguindo, todo mundo curioso, não sabe nem quem morreu, mas está lá. Não sei se o pastor Gilson vai lembrar. Eu não sei nem quantos anos eu tinha, mas a gente era pivetinho, sabe? E a gente vimos, irmãos, um monte de gente entrar dentro do ônibus. E a gente entramos dentro do ônibus, aí nós fomos parar, irmãos, lá naquela igreja católica, lá em cima, era um velório. Aí nós olhamos assim e voltamos a pé para casa. Pura curiosidade. Nem a Mankátia sabia disso, né, Mankátia? Tem coisa que a gente faz que é criança, que é um negócio doido, viu? E tem gente que vai assim, vai na fila assim, ó. É gente rico. Agora pobre, mas parece que está estampado assim no velório, pobre. Eu já fiz velório, irmão, onde eu passei em frente de uma sala, onde só tinha o corpo e a esposa. Aí eu cheguei para a esposa e disse assim, cadê os filhos? Cadê os amigos? Cadê os entes queridos? Diante de Deus, eu fiz um velório, foi ali, aquela cidade que é do lado da minha casa, meu Deus do céu, é Barueri? Um cemitério chique, um cemitério que você tem que comprar lá o tal dos jazigo, né? E eu cheguei lá, um monte de sala cheia e tal. Eu fui lá fazer o velório, tinha muita gente no velório que eu fui convidado a fazer a cerimônia fúnebre. E eu passei perto de uma sala e aquilo me chamou a atenção. Só tinha uma mulher sentada, mas ninguém missionária. Só a mulher sentada. Eu fui perguntar, a senhora está precisando de ajuda? Só que a oração. Eu falei, senhora, pelo meu marido acabou de morrer. Eu falei, não posso fazer isso, ele já foi, filho. Eu vou orar por você, para Deus te confortar, para Deus te consolar. Você quer? Eu quero, pastor. Aí eu perguntei, cadê o filho? Cadê os amigos, os parentes? Pastor, ele era muito ruim, destratava os filhos, e ela falava, e a lágrima descia, irmãos. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com a dádiva da vida? O hoje é uma dádiva tão preciosa que chama presente. O Salmo de número 118 diz assim, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Pastor, mas eu estou cheio de conta, o que eu fiz hoje não paga nem 10% do que eu estou devendo. Mas você tem a dádiva da vida, ore, planeje, busque, chore, gema na presença do Senhor, que o Senhor vai vir com soluções para os seus problemas. Ou você pensa que é o único que tem problemas? Eu já testifiquei aqui várias vezes, irmão, que chegou o dia de pagar aluguel. Eu abri o aplicativo da igreja e falei, Senhor, falta metade ainda, Senhor. Aí chega 2h da tarde, irmão, a cada 30 minutos eu estava abrindo o aplicativo da igreja para ver se quer dinheiro, porque até as 9h da noite eu tinha que pagar aluguel. E aí, dado o momento, irmãos, eu não aguentei mais, irmãos. Eu chorava, eu mordia os lábios, irmão Maicon. Eu olhava para a palavra, eu disse, Senhor, a tua palavra diz no Salmo 46, que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, eu estou angustiado, me ajuda. Quando era 4h caiu um pouquinho, 5h caiu mais um pouquinho, 8 da noite caiu mais um pouquinho. Sabe o que aconteceu um mês? Eu não sei se eu testifiquei aqui. Chegou 8h da noite e falei assim, bom, não tem mais jeito. Eu cheguei no aplicativo do banco, eu peguei dinheiro emprestado a juro e paguei o aluguel da igreja. Aí quando foi 8h55, evangelista, o dinheiro caiu. Eu não criei, eu não fui até o final com a minha fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus tem propósito, irmãos, com a nossa fé, com a nossa vida, com a nossa finança. É por isso que nós não podemos fraquejar. Agora o pesado da parábola vem agora. O rico morreu. Acabou a pompa. Acabou os dias de ostentação. Acabou. E todo mundo chorava. Fulano era bom.
Ele passava perto de mim comendo McDonald's e não me oferecia uma batata, mas era bom, miserável. Passava para lá e para cá, no jardim suspenso da sua casa, esplendidamente, estava calor, mas o miserável vestia roupa brilhante para dizer que tinha dinheiro. Morreu. Aí a Bíblia diz que ele desceu. Também morreu o mendigo. O historiador disse que possivelmente ele foi colocado num saco de pano e foi levado até Geena, que era onde ficava os restos mortais de quem morria, era jogado no fogo, era incinerado. Esse foi o sepultamento, possivelmente, de Lázaro. Aí a Bíblia diz que lá no inferno, é por isso que nós falamos que o personagem principal não era Lázaro e nem o seu sofrimento nessa vida, mas era a realidade do rico no inferno, porque o rico é dito, o rico é destacado, é o rico que fala com o pai Abraão, é ele que está dialogando lá no inferno. Então ele se torna o elemento principal dessa parábola. E é interessante, eu faço questão de ler para nós Hebreus 9:27. Coloca na tela para a gente. (9:27) 9:27 de Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto acabou. Não tem como negociar. Senhor, ele me devolve para a terra, uma semana, 7 dias, eu conserto tudo. Eu vendo a metade dos meus bens, vou fazer que nem Zaqueu. E, olha, irmão, quando o fôlego de vida é tirado, acabou. Acabou. Observe que, mesmo no inferno, a prepotência humana é tão alta, tão grande, que mesmo lá no inferno, ele vendo o pai Abraão, no Antigo Testamento, o paraíso e o inferno ficavam um de frente do outro, era separado por um abismo. A maioria dos teólogos concordam isso. Aí quando Jesus ele subiu ao céu, levou ao cativeiro, ele levou toda aquela gente lá, ele levou para debaixo do altar de Deus. Mas isso é um assunto escatológico para outra mensagem. Mas escute, a crença era que havia um abismo, e de um lado o inferno, do outro lado o seio de Abraão, ou o paraíso. Ele olhando para o alto, viu o pai Abraão e disse assim: Pai, manda Lázaro, que molhe a ponta do dedinho e refresque a minha língua. Observe que a prepotência de alguém que tem, ou que teve algum poder aquisitivo, parece que ele perde o dinheiro, mas ele não perde a posição, não perde a prepotência, porque ele podia olhar o pai Abraão e Lázaro no seu seio, e ele podia refletir e perguntar: por que eu estou aqui embaixo e Lázaro está lá em cima? Porque a Bíblia diz que no inferno ele teve consciência plena. Lá no inferno ele diz assim: olha, Senhor, manda que Lázaro volte à vida, porque os meus irmãos conhecem Lázaro. Deixa eu parafrasear o texto aqui. Meus irmãos conhecem Lázaro, meu pai, minha mãe conhecem Lázaro, meus primos conhecem Lázaro. Todo mundo conhece o mendigo que ficava na porta ali, mal cheiroso, os cães lambiam ali as feridas. Ó, se ele voltar e pregar, os meus irmãos vão crer e eles não vão vir aqui para este lugar de tormento. Aí Jesus disse: não, as coisas não funcionam assim não, rapaz. Lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí, olha a prepotência humana. O camarada no inferno queria ensinar Deus, porque o pai Abraão aqui é um tipo de Deus, é representado como Deus. Ele queria ensinar Deus a trabalhar, dizendo assim: não, pai Abraão, o senhor está equivocado na sua forma de salvação, porque eu também tinha, eu parafraseando o texto, eu também tinha Moisés e os profetas, e eu estou aqui no inferno. Os irmãos observam que ele questiona a forma de Deus trabalhar, irmã. Ele diz assim: eu também tinha Moisés e profeta e eu acabei aqui, mas se tu mandares Lázaro de volta, o povo precisa de um sinal, o povo precisa de milagre.
Não parece muito com a nossa geração? Eu quero um sinal. Lá tem o pastor fulano que revela. Tudo que ele revela é mentira, mas ele revela, então eu vou lá. É assim. O camarada, um monte de gente lá nos comentários está dizendo que ele é mentiroso, que ele é enganador, que ele é hipócrita, que ele é ostentador, mas lá está cheio. Se está cheio, onde tem fumaça tem fogo, então eu vou lá. Deixa eu dizer uma coisa, o rico também estava no meio do fogo, na fornalha, viu? Cuidado com fogo estranho. Aminadab e Abiú ofereceram fogo estranho, já viu, né? Cuidado com fogo estranho. Aí Jesus conta essa parábola. Preste bem atenção. Eles queriam o quê? O rico estava lá no inferno, ele queria o quê? Que um dos mortos ressuscitasse para pregar a eles. Aí daqui uns dias Jesus ele chega lá em Betânia e ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Depois de 4 dias Jesus ressuscita Lázaro. E não houve salvação em massa, não houve conversão. Então os irmãos percebem que a teoria do rico no inferno estava errada. Porque se a teoria de Deus estivesse errada e a dele certa, quando Lázaro ressuscitasse, todo mundo, meu Deus, Lázaro ressuscitou. De fato, olha, eles podiam chegar, Lázaro, me diz como é que é o além, como é que é do outro lado, como é que é o céu, como é que é o paraíso, como é que é isso. Eles poderiam, não. Olha o que a Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 47 e 48. Evangelho de João, João 11, 47 e 48. Glória a Deus. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, falando de Jesus. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Percebe? Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Aí diz assim, olha, nós vamos matar esse camarada aí. Porque se nós deixarmos assim, todos crerão nele. Nós vamos matar esse camarada aí. O verso 53, coloca o verso 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o... Aí mais adiante, Jesus ele chega lá e ressuscita a filha de Jairo. Deixa eu dizer, Jairo era pastor de uma sinagoga, de uma congregação, do ministério grande, não vou dizer o nome não, porque está aqui. Pastor, ele era influente no sinédrio, no templo, era um camarada reconhecido. Eu penso, a Bíblia não diz, mas eu penso, que Jairo deve ter entrado no sinédrio no templo e diz, olha, respeite esse Jesus, vocês não crêem nele? Eu passei a crer nele, porque eu como pastor de sinagoga, da congregação lá do setor tal, eu orei, eu li a Torá, eu ungi, mas Jesus chegou lá e ressuscitou a minha filha, então creio nele, Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus. Eu penso que Jairo deve ter feito a parte dele, em apresentar Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, mas eles quiseram matar, a cúpula religiosa daqueles dias estava podre. Os sacerdotes só pensavam isso aqui, ó. Você sabia que o sinédrio era o STF daqueles dias? Dentro de Israel? Estuda um pouquinho. Era a Suprema Corte, havia polícia dentro do sinédrio. Tem algumas igrejas grandes aí, irmãos, bonitas, que tem segurança armada, você sabia disso? O anjo não cuida mais de nada, não. Para que anjo? A gente não quer ser não, anjo. Tem camarada armado ali, na porta ali, está tudo certo.
que se Jesus chegar aqui, nós damos um jeito nele. Você pensa que é difícil, irmão? Se Jesus viesse hoje, em carne e osso, a gente não ia nem saber. Antes dele aparecer, Deus, o Senhor Jesus, ele já estava morto de novo, ressuscitava no terceiro dia, e assim, irmão, até ele resolver vir em glória e majestade com os anjos, e falar, bom, agora não tem mais jeito. Porque tem lugar aí, irmãos, que tem nome de igreja, mas está podre. Os miseráveis, os infelizes, eu falo isso sem medo nenhum de errar, vão estar no mesmo lugar do rico lá naquele dia, porque andam em mansões que custam milhões de reais. Eu não sou contra um pastor ter um bom salário, o pastor ter um convênio médico, os filhos do pastor estudar numa boa escola, o pastor ter férias, porque ele é filho de Deus, também ele é carne, ele é sangue também, não é de ferro. Eu não sou contra nada disso, mas eu sou contra esses malditos tirar às vezes 10% do salário mínimo do aposentado e agregar na sua ostentação. Vão para o inferno. Eu falo isso sem medo de errar. Vão para o inferno. Vão dar conta da sua riqueza. Olha o que diz o capítulo 16, verso 1. Ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, o qual foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dê conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. Vai chegar uma hora que Deus vai começar a ceifar, irmão. Ladrão, corrupto, bandido. Porque isso aí é bandido, irmãos, com terno de pastor. Os irmãos estão escandalizados com o que eu estou falando? Não, irmãos, eu sou muito tranquilo no que eu estou dizendo. O camarada anda com um carro blindado que custa mais de R$1 milhão, com 2 seguranças armados. E o que a gente faz com aquela passagem que a Bíblia diz assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme e os livra de todo mal. Quantas vezes Jesus entrou no templo e quiseram matá-lo dentro do templo? E ele, entre a multidão, foi embora. Lê a biografia, lê os 4 evangelhos, você vai chegar à conclusão que o sinédrio era podre. A religião era podre. Para que eu vou aceitar o Messias se eu tenho aqui poder, eu tenho polícia dentro do sinédrio, eu sou assim com os romanos, parte do imposto está aqui, o sacrifício está aqui, eu vivo esplendidamente e regaladamente. Muitos líderes estão aí. E o maior culpado é o povo que não tem discernimento. É que leva o seu sacrifício lá. Escândalo surge, mas eles fecham os olhos. A gente fala tanto mal de algumas pessoas que são de esquerda, que tem a mente que não quer ser esclarecida, mas dentro da igreja está cheio de gente assim. Eu estou falando demais, né, irmãos? Eu sei disso. É por isso que essa live de quarta-feira é fechada, eu já não abro mais. É para não apanhar depois. Glória a Deus. Os irmãos observem que a tese do homem rico estava errada. Aí depois Jesus entra na cidade e ressuscita, na cidade de Naim, e ressuscita o filho de uma viúva. Então foram 3 ressurreições. E não houve nenhuma conversão em massa. Não houve. É a palavra. Jesus continua dizendo: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvir Moisés e os profetas, se não ouvir a palavra, não vai ouvir mais nada. Olha o que diz aqui o último versículo que nós lemos. Porém Abraão lhe disse, verso 31, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. E prova disso que o próprio Jesus foi crucificado, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Apareceu a muitos. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a Bíblia diz que ele apareceu a 500 pessoas, 500.
ele foi assunto ao céu, as pessoas viram ele levitar, ele subindo. A Bíblia diz que ele foi oculto às nuvens, ele foi subindo. Que testemunho maravilhoso, poderoso! Não há um testemunho mais forte do que esse. Não tem como trazer de forma tão nítida que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Ele ressuscitando, passou 40 dias entre nós. Apareceu a Marta, apareceu a Maria, apareceu aos 12, apareceu a Paulo na estrada de Damasco. Ainda hoje aparece, há relatos de muçulmanos que estão tendo revelação de Jesus, aleluia, estão se convertendo, estão largando as suas religiões para se dobrar a Cristo. Então a problemática não é vir alguém dos mortos, não é a palavra. Se nós não cremos na palavra, Jesus, ele falou que a palavra testificava dele mesmo, e não creram na sua palavra. João 5, 38 e 39, Evangelho de João, capítulo 5, 38 e 39, já estamos quase terminando, irmãos, mais 5 minutos eu termino. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se examinasse Moisés e os profetas, Moisés disse: se levantará um profeta semelhante a mim. Isaías 53 é um retrato nítido do Messias sofredor. E Jesus diz assim: examinai as Escrituras, elas falam, elas testificam, elas revelam a mim. Mas eles não queriam nem saber. Nós queremos um que ressuscita. E Jesus falou assim: então tá bom, eu vou te dar Lázaro, eu vou te dar a filha de Jairo, eu vou te dar o filho da viúva de Naim, e eu mesmo vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Não creram. Não creram. Irmãos, nossa vida aqui na terra não é uma premeditação, um ensaio daquele que está por vir, mas são propósitos. Quando nós entendemos isso de fato, nós vamos tomar o máximo de cuidado para não negligenciar o propósito que Deus tem em nossas vidas. Nós temos algumas lições para a igreja dos últimos dias, e entender que prosperidade, irmão, não é riqueza. Porque tem pessoas que dizem: Senhor, por que fulano tem isso, tem aquilo? Você já leu o Salmo 73? Asaf, ele começou a dizer: Senhor, olha o ímpio lá, Senhor, acabou de trocar o carro, reformou toda a casa. Eu estou parafraseando o Salmo 73. Ah lá, Senhor, o camarada ganhou na loteria, irmão Cláudio, o ímpio. Eu aqui, Senhor, eu não jogo, mas eu mando meu filho jogar no meu lugar. Eu não jogo, mas a minha mãe, que é católica, eu falo para ela jogar, e nós dividimos o prêmio, Senhor. Tem crente assim, irmão. Aí a gente fica murmurando. Aí a Bíblia diz que até que Asaf entrou no templo, e aí ele entendeu que o fim é melhor do que o começo, que isso aqui, irmãos, é só uma voltinha assim na terra, assim, ó. A gente vive num círculo vicioso, nascemos, crescemos e morremos, ninguém muda isso, é só uma voltinha, você volta para o pó. Aí lá está a nossa verdadeira prosperidade, a nossa verdadeira riqueza, é passar uma eternidade e eternidade. Eu ia falar eternidade inteira, mas não tem eternidade inteira, porque inteira é subtende que tem fim, eternidade não tem fim. Mas nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus, lembrando das palavras de Davi, de equidade, eternidade, tu és Deus, e nós seremos a sua noiva, a sua igreja. Quantos podem dizer amém?
Vamos se colocar de pé. Irmãos, eu tinha algumas coisas para falar aqui, mas eu quero me esforçar, ainda mais que hoje eu teve um tempinho a mais. Eu quero me esforçar para ministrar uma parábola em cada quarta-feira, senão a gente vai estender muito aí. E a gente tem bastante parábola para falar ainda. Amém? Meus queridos, na sexta-feira nós temos o nosso culto da vitória, em nome do Senhor Jesus. No domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical e volta como antes. Ô glória! Tem professor novo aí. Aleluia. E no domingo nós vamos estar num grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. No domingo, o nosso culto, o tema da mensagem é o avivamento que nós precisamos. Irmãos, cada vez que eu pego um pouco nessa mensagem, ela está quase fechada, eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Cada vez que eu pego para trabalhar nessa mensagem, para estudar, para me preparar, o Espírito Santo de Deus me quebranta. E eu digo: Senhor, o Senhor me aceita de novo como meu Salvador. Eu quero aceitar Jesus de novo, porque, irmãos, a gente não tem ideia do quanto nós precisamos ser avivado, despertado, renovado para cumprir os propósitos de Deus. Amém? Lembrando aos irmãos que dia 22 começa a nossa campanha, dia 22 domingo, e no dia 23, segunda-feira, começa o nosso jejum de 21 dias, o jejum de Daniel. Amém? Deus fará coisas grandes em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. O jejum vai até dia 15, que completa os 21 dias, e nós vamos entregar aqui no altar esse jejum, irmãos, e pedir para que Deus faça o que Ele fez lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, a glória entre no templo e faça uma coisa linda sobre nós, no meio de nós e dentro de nós. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e nessa oração já estaremos encerrando. Amém? Querido Deus, mais uma vez nós oramos em prol da pastora Silvia, Senhor. Pedimos saúde e bem-estar da tua filha, que ela venha se recuperar o mais rápido possível, Senhor, para que sexta-feira ela consiga estar aqui conosco, com aquele sorriso ungido, Senhor, com a sua presença, Senhor, para juntos louvarmos e adorarmos o teu nome, Senhor.